Então, aqui está mais ou menos o que a gente pensou e organizou, né, para a gente poder conversar com vocês. Então, vou falar um pouquinho nessa primeira parte sobre as questões de morfologia, de músculo, de biomecânica, da musculatura da respiração, da musculatura ventilatória. Depois, numa segunda parte, a gente vai falar, então, das provas de força e depois das provas de endurance muscular ventilatória também, tá? Se vocês não estiverem vendo, por favor, me sinalizem aqui, tá? Então, inicialmente, acho que é importante a gente rever um pouquinho e falar sobre essa questão importante da inervação do sistema respiratório, e focando, envolvendo principalmente a musculatura do sistema respiratório. Então, o que vocês podem observar aqui, né? Uma organização do sistema nervoso central, o tronco encefálico, que fica aqui, então, a ponte e o bulbo no tronco encefálico aqui, na parte mais inferior do sistema nervoso central, depois a medula espinal. Nós temos, então, com relação à influência ou ao controle do sistema respiratório, uma grande participação do sistema parasimpático, né, aqui ilustrado em azul, através do nervo vago, e também do sistema simpático, aqui mostrando a cadeia de gânglios paravertebrais que acabam inervando ou influenciando, né, o sistema respiratório. Então, com relação a esses dois sistemas, o simpático e o parasimpático, só para revisar, a gente sabe que eles são altamente importantes no controle, principalmente, né, do nível de broncoconstrição ou de broncodilatação. Eles também controlam toda a circulação pulmonar e controlam também a produção de muco pelas glândulas. Então, quando nós temos ativação vagal, por exemplo, nós temos aumento da produção de muco e nós temos broncoconstrição. Quando nós temos ativação simpática, ao contrário, nós temos, né, diminuição da produção de muco e nós temos broncodilatação. Então, esses são influências importantes que a gente tem que estar em mente quando a gente vai estudar e vai entender o sistema respiratório, que é a influência do simpático e do vago sobre o sistema respiratório, sobre as questões da ventilação e da perfusão pulmonares, tá? E aí, o que é mais interessante para esse momento, talvez, para a gente, é a inervação motora, né, para o sistema respiratório. Então, está mostrando aqui o nervo frênico, que vocês já sabem, devem lembrar, ele se origina de C3, C4 e C5, lá na região cervical, né, e desce pelo mediastino e vai ser, então, o principal nervo motor do diafragma, que é o principal músculo da nossa respiração, tá? E também nós temos os diferentes segmentos torácicos, né, que vai de T1 até T11 ou T12, onde saem, né, os nervos motores que inervam os diferentes níveis da musculatura intercostal, principalmente. Então, essa é a organização, né, de controle, digamos assim, principalmente, né, do sistema respiratório com relação aos nervos motores para a musculatura ventilatória e com relação ao sistema simpático e o sistema parasimpático, que também acabam influenciando de maneira importante, né, a função do sistema respiratório. Então, é sempre importante compreender isso, porque no nosso dia a dia, né, nós vamos nos deparar com alterações da função motora dos músculos respiratórios, que podem ser causadas por alterações nessa inervação motora, ou também nas diferentes doenças que nós trabalhamos que podem apresentar hiperatividade simpática ou hiperatividade vagal ou modificações, né, da ativação vagal e simpática que estão associadas também com a produção de secreção e que podem estar associadas com mudanças na resistência da via aérea, por exemplo, com presença de broncoconstrição ou de broncodilatação e assim por diante. Então, sempre é importante ter essa percepção e essa noção das influências, né, do sistema nervoso central sobre o sistema respiratório, tá bom? Aqui, então, indo diretamente para a constituição e para a musculatura do sistema respiratório, então, do lado esquerdo aqui estão listados os músculos que participam da fase inspiratória ou da inspiração, e do lado direito estão os músculos que são importantes e que participam da fase expiratória.
Então, aqui é importante também chamar atenção e falar de alguns detalhes. Por exemplo, a gente sabe que aqui o esternocleidomastoideu, ele tem uma função postural importante de rotação da região cervical, mas ele também, na fase inspiratória, ele é ativado, né, durante a inspiração, e ele tem como papel elevar o externo e elevar a clavícula, ou pelo menos sustentar a clavícula, né, e o externo na região superior do tórax. Então, ele é importante e ele funciona como um acessório, né, do sistema respiratório. Juntamente aqui nós temos o outro músculo que é formado por 3 ventres, na verdade, o escaleno é o posterior, o escaleno médio, o escaleno anterior, que ele se origina nos processos transversos, também das vértebras cervicais, e se insere nas primeiras costelas, na primeira e na segunda costela. E ele tem como papel, então, elevar e fixar essas 2 primeiras costelas durante a fase inspiratória. Depois, quando eu for falar do diafragma, a gente vai voltar para falar desses músculos aqui, porque eles têm um papel importante, né, que facilita e que favorece também a ação do próprio diafragma, tá? Indo mais abaixo aqui, então, nós temos todo o grupo de músculos paraesternais, que são esses músculos aqui intercostais paraesternais, né, que também são chamados de intercartilaginosos, porque eles ficam na porção cartilaginosa das costelas, como vocês estão vendo aqui, e se localizam dos 2 lados do externo. Aqui está mostrando a presença deles desse lado, aqui eles não estão presentes porque é a musculatura respiratória. Mas eles são também músculos ativos durante a fase inspiratória e são ativos mesmo na ventilação de repouso, juntamente com os escalenos que a gente falou aqui. Tá? Eles participam mesmo em situações de necessidade baixa da ventilação. Então, na própria respiração de repouso, eles já estão ativados, esses 2 músculos aqui. E o quarto músculo, o quarto grupo de músculos também participa da fase inspiratória, são os intercostais externos, que eles ficam aqui, então, entre todas as costelas também, se originando na costela superior, se inserindo na inferior, e eles têm como papel, durante a sua contração, a elevação dessas costelas. Então, eles expandem o tórax também, produzindo a elevação dessas costelas, e por isso eles são considerados também músculos inspiratórios. Eles também participam de rotação do tronco, né? Então eles têm um papel postural também, mas eles atuam elevando as costelas e expandindo o tórax dessa forma, facilitando a fase inspiratória. E aí, né, o principal músculo responsável pela nossa respiração é, sem dúvida nenhuma, o nosso diafragma, que está aqui mostrando nessa linha pontilhada, esquematicamente, né, onde estaria localizado o diafragma, aqui na sua hemicúpula direita, e ele, quando contrai, né, por ativação do nervo frênico, que a gente falou anteriormente, a sua contração faz com que ele se desloque no sentido caudal, né, para baixo, aqui, e o deslocamento do diafragma no sentido caudal faz com que haja, então, a diminuição da pressão intratorácica, a expansão do tórax como um todo, e o principal músculo, então, envolvido na fase inspiratória, né, do nosso sistema respiratório. E tem algumas características importantes do diafragma que eu quero comentar com vocês, e depois a gente volta para isso. Ele tem... eu sempre uso o exemplo do seguinte, né? O diafragma é um músculo esquelético, tem fibras do tipo 1, depois a gente vai discutir um pouco mais sobre isso, e fibras do tipo 2, da sua composição, 2A e 2B. A grande maioria, 70% das fibras do diafragma, são fibras que estão associadas com resistência, com metabolismo oxidativo, então elas são altamente resistentes à fadiga. E mais ou menos 25 ou 30% das fibras do diafragma são fibras de força, puramente de força, do tipo 2B. Então, nós temos mais ou menos 50, 60% de fibras do tipo 1, que fazem parte da composição do diafragma, e 20%, 25% de fibras do tipo 2A, e os outros 25%, 20% de fibras 2B. Mas nós temos outros músculos que têm uma composição muito parecida com essa do diafragma, que são músculos esqueléticos, por exemplo, o próprio sóleo, o gastrocnêmio é mais ou menos 50% fibra de força, 50% fibra de resistência, o próprio bíceps. E eu sempre dou exemplo, se vocês pegarem o bíceps de vocês e ficarem fazendo
15, 20 contrações por minuto, vai chegar um momento que ele vai entrar em fadiga, né? E ele entra em fadiga mesmo, porque, né, não consegue manter longos períodos de atividade sem entrar em fadiga. Já o diafragma, o que que a gente pode perceber? O diafragma é o nosso músculo da respiração, o principal músculo da respiração, que contrai 16, 17, dependendo do indivíduo, um pouco mais, um pouco menos, vezes por minuto, durante todo o tempo da vida da pessoa, e ele não entra em fadiga normalmente em condições normais, exatamente porque ele tem algumas vantagens mecânicas no seu funcionamento. E é exatamente essas vantagens mecânicas ou vantagens biomecânicas que possibilitam com que o diafragma contraia por longos períodos de tempo sem entrar em fadiga. E nós temos dois fatores que são determinantes dessa vantagem biomecânica do diafragma. O primeiro deles é o que a gente chama de área de aposição ou área de justaposição, que é essa área aqui, né, do diafragma que está em contato com as 6 últimas costelas. Então, nós temos um tendão central do diafragma, que não tem fibras contráteis, onde se originam as fibras musculares do diafragma, e essas fibras se dirigem para se inserir nas 6 últimas costelas. E essa inserção das fibras nas 6 últimas costelas acaba fazendo uma área de aposição, uma área de justaposição, que vocês estão vendo aqui. E exatamente pela existência dessa área de aposição, que quando o diafragma contrai durante a inspiração, ele se desloca para baixo, ele aumenta a pressão no interior da cavidade abdominal. E esse aumento da pressão no interior da cavidade abdominal acaba empurrando as costelas inferiores para fora. Então, isso expande o tórax, auxilia na expansão do tórax, né? A elevação da pressão abdominal e o deslocamento dessa pressão para as paredes laterais do tórax dos dois lados, empurrando as costelas inferiores para fora. Então, isso gera uma vantagem biomecânica do diafragma e por isso que ele consegue trabalhar por longos períodos de tempo com um custo energético baixo, porque ele é muito eficiente, né, em gerar deslocamento do tórax por causa dessa área de aposição, né, e pela existência dessa área de aposição. Isso é um aspecto que dá características próprias ao diafragma e deixa ele trabalhando por muito tempo sem entrar em fadiga, tá bom? E outra coisa interessante também que tem no diafragma é exatamente essa área de essa relação entre origem da fibra, que é aqui no tendão central, e inserção nas 6 últimas costelas. Elas são diagonais, então elas descem. Então, quando o diafragma encurta, né, durante a contração, o encurtamento das fibras, né, o encurtamento do sarcômero, puxa essas costelas para cima também. Então, além de aumentar a pressão e empurrar as costelas para fora, e pelo fato dele ter essa origem diagonal, né, se originar no tendão central e se inserir nas 6 últimas costelas, durante a sua contração ele traciona as costelas para cima. Então, existe uma pressão empurrando o diafragma para fora, que é dependente da existência dessa área de aposição, de justaposição, e existe também, ao mesmo tempo, durante a contração do diafragma, um deslocamento das costelas para cima, porque o encurtamento das fibras puxa, traciona as costelas para cima. Então, isso tudo facilita o trabalho do diafragma. Então, a gente tem esse mecanismo de ação aposicional, que a gente chama por causa da área de aposição, e também tem essa vantagem que é o mecanismo de ação insercional, por causa da relação origem e inserção das fibras do diafragma. Então, é por isso que a gente consegue manter a nossa frequência respiratória de 16, 17, 20 por longos períodos sem o diafragma entrar em fadiga, porque ele tem vantagens biomecânicas no seu funcionamento. E é isso que garante a ele uma alta capacidade e uma alta resistência à fadiga, tá bom? Depois a gente vai ver que tem algumas doenças que modificam, né, esse formato, essa forma do diafragma. Isso pode estar associado com alguns prejuízos para a função do próprio diafragma. Então, eram essas as informações sobre a musculatura respiratória. Que eu estava comentando também, quando o diafragma desce durante a fase inspiratória, a diminuição do valor de pressão intratorácica tenderia a trazer para baixo essas costelas, a parte superior do tórax poderia ser rebaixada, né, por causa da pressão intrapleural ser subatmosférica. Então, quando o diafragma desce, ela fica mais subatmosférica. Então, é como se tivesse um vácuo puxando as costelas
superiores para baixo, por causa do deslocamento do diafragma. E isso não acontece, de fato, durante a fase inspiratória, porque nós temos aqui, como eu disse para vocês, os escalenos, principalmente, e também o esternocleidomastoideu, que contraem durante a fase inspiratória, e a contração desses músculos durante a fase inspiratória sustenta as costelas superiores lá em cima, senão elas desceriam. Se eu tivesse paralisia, por exemplo, desses músculos aqui, durante a descida do diafragma na fase inspiratória, o tórax superior, a parte superior do tórax teria a se deslocar para baixo, e isso dificultaria a expansão do tórax. E isso não acontece, de fato, porque os escalenos, principalmente, e o esternocleidomastoideu contraem durante a fase inspiratória e sustentam o externo, a clavícula e as primeiras costelas para cima. E isso facilita ou favorece, né, o trabalho do nosso diafragma, tá bom? Então, eram essas questões que eu queria comentar inicialmente sobre a biomecânica da musculatura inspiratória. E também você já sabe, né, que a fase expiratória geralmente é uma fase passiva, né? E nós precisamos, então, aumentar ou recrutar músculos ventilatórios quando a gente tem que aumentar muito, expiratórios, quando a gente tem que aumentar muito a ventilação, como no exercício, ou em alguma situação metabólica de aumento da necessidade de captação de oxigênio e eliminação de CO2. Então, nessas situações de necessidade de aumentar a ventilação, aí nós recrutamos a musculatura expiratória, né? Porque normalmente em repouso a fase expiratória, na sua grande parte, é passiva. Quando nós temos que aumentar, então, os músculos intercostais externos são inspiratórios, que a gente já falou, e os internos, né, os intercostais internos são músculos expiratórios, né, eles rebaixam as costelas durante a fase expiratória. Mas, principalmente, a musculatura da parede abdominal é a principal músculo, é a musculatura envolvida na expiração ativa. Então, é o reto do abdômen, o oblíquo externo, o oblíquo interno e também o transverso do abdômen. Durante a sua contração, eles acabam comprimindo a cavidade abdominal, aumentando a pressão intraabdominal também, e esse aumento da pressão intraabdominal empurra o diafragma para cima, empurra, né, comprime o tórax e facilita, então, a fase expiratória. Mas só quando tem necessidade de aumentar a ventilação é que essa musculatura expiratória entra em atividade. É comum, por exemplo, ver o DPOC exacerbado, né, ou agudizado, usando musculatura expiratória. Porque no DPOC, por exemplo, né, que está agudizado, exacerbado, ele tem aumento da resistência da via aérea, tem broncoespasmo, provavelmente associado também, e esse aumento na resistência da via aérea dificulta principalmente a fase expiratória dele. Então, ele tem que recrutar a musculatura abdominal para poder, né, fazer uma expiração mais adequada, mais prolongada. Então, isso é uma alteração que a gente observa nos pacientes com DPOC, o uso ativo, né, da musculatura expiratória, que normalmente não é comum, não acontece, tá bom? Aqui está só para ilustrar, né, um pouco mais detalhadamente, né, a orientação do diafragma. Então, aqui, né, a área de aposição, né, o mecanismo de origem e inserção das suas fibras e as duas hemicúpulas, né, a hemicúpula direita e a hemicúpula esquerda, tá? Então, só para ilustrar essa importância de ter esse formato de cúpula, de ter esse formato de abóbora, que é importante e fundamental para o mecanismo de ação do diafragma, que está mostrando aqui. Então, ó, aqui é um desenho esquemático para vocês verem, né? Aqui seria a caixa torácica, as costelas, né? Aqui seria a traqueia, aqui o diafragma normalmente, né, com essa forma de cúpula. E aqui mostrando para vocês, então, quando ele se desloca, quando contrai durante a fase inspiratória, aumenta a pressão aqui do abdômen, e essa pressão é transmitida para as costelas, né, por essas setas aqui, para cá, e empurra as costelas para fora. E isso facilita a ação do diafragma durante a fase inspiratória. E aqui está mostrando que, se não tivesse a contração da musculatura superior, essa parte superior do tórax poderia ser sugada para dentro ou para baixo, junto com a descida do diafragma. E quando o diafragma está retificado, de novo, né, como acontece na doença pulmonar obstrutiva crônica, por exemplo, está mostrando aqui essa segunda parte, né, o diafragma reto.
Durante a fase inspiratória, o diafragma continua contraindo, né, para tentar expandir o tórax, só que ele não tem mais essa forma de cúpula, então ele perdeu a área de aposição. E quando ele perde a área de aposição, mesmo aumentando a pressão intraabdominal, ela não se transmite mais para as costelas. Então, ao invés das costelas inferiores expandirem durante a fase inspiratória, no DPOC com hiperinsuflação muito grande e diafragma retificado, as costelas inferiores acabam sendo tracionadas para dentro, porque o diafragma desce e pode até inverter a sua curvatura em algumas situações, né, dependendo do grau de hiperinsuflação, e essa descida do diafragma durante a fase inspiratória no DPOC, na presença de retificação do diafragma, pode puxar as costelas inferiores para dentro. Isso é um sinal comum que a gente vê nos pacientes com DPOC, por exemplo, que a gente chama de sinal de Hoover, né, que é durante a fase inspiratória, ao invés do tórax inferior expandir como seria normal, ele é puxado para dentro. E isso mostra que no DPOC, principalmente, existe, então, uma sobrecarga de trabalho para a musculatura inspiratória pela presença desse sinal, que a gente chama de sinal de Hoover, que escreve com H, H-O-O-V-E-R, Hoover, tá? Então, antigamente, a presença do sinal de Hoover era associada com fadiga muscular respiratória. Hoje em dia, a gente sabe que não necessariamente está fadigando, né, pela presença do sinal de Hoover, mas com certeza tem aumento de trabalho para a musculatura inspiratória no DPOC quando o sinal de Hoover está presente, quando ele aparece, tá bom? Bom, pessoal, Cecílio, eu vou falando aqui, né? Como eu disse para vocês, se vocês quiserem me interromper para perguntar alguma coisa, fiquem bem à vontade, tá? Agora a gente vai entrar aqui, por exemplo, no DPOC, que em função da fisiopatologia da doença, né, ele tem algumas alterações na composição das fibras do diafragma, os pacientes com DPOC. Esse aqui é um artigo clássico que foi publicado no New England, de 97, mas ele, apesar de ser um pouco mais antigo, mas ele é fundamental para a gente entender um pouco, né, da alteração que acontece na musculatura ventilatória dos pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Aqui na parte de cima, vocês podem ver, na esquerda, é um indivíduo que não era DPOC, é um indivíduo controle, e na parte direita é a expressão das fibras do diafragma de um indivíduo DPOC, tá? A primeira janela aqui de cima são as fibras do tipo 1. Então, aqui um indivíduo controle, as fibras do tipo 1, esses pontos mais clarinhos, são marcadas, são as fibras do tipo 1 que foram marcadas, né, por imunistoquímica, e aqui os pontos mais clarinhos são as fibras do tipo 1 do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. O que está claro para ver aqui nessas duas primeiras imagens? Está claramente para ver que se eu for contar o número de fibras do tipo 1, que são as fibras mais resistentes à fadiga, os pacientes com DPOC têm mais fibras do tipo 1 comparado com as fibras do tipo 1 do indivíduo que não é DPOC. E provavelmente, né, essa adaptação das fibras do tipo 1 dos pacientes com DPOC, ela está associada a uma sobrecarga de trabalho de longa data que esses pacientes têm por causa da doença, por causa da fisiopatologia da doença. Então, eles têm mais fibras do tipo 1. O diafragma dos pacientes com DPOC tem mais fibras do tipo 1 comparado com as fibras do tipo 1 do indivíduo controle. Só que, apesar de ter mais fibras, pessoal, a área de secção transversa das fibras é menor. Então, ele tem uma menor massa muscular. Ele tem mais fibras do tipo 1, mas tem uma área de secção transversa menor. Então, isso acaba, né, diminuindo a massa muscular dos pacientes com DPOC com relação ao diafragma. E aqui na parte do meio da figura mostra as fibras do tipo 2A, que são aquelas intermediárias, né, mostrando que os indivíduos controle têm mais fibras do tipo 2A e os DPOC têm menos. Então, eles têm menos força, têm menos fibra de força, né, mostrando claramente aqui. E as fibras do tipo 2B, que no indivíduo controle correspondem àqueles 25%, 30% que eu comentei com vocês, que está mostrando aqui desse lado, né? Esses pontinhos mais claros são as fibras do tipo 2B, e praticamente desaparecem no DPOC. Não tem fibra do tipo 2B no DPOC.
Então, a força, ou as fibras de força do indivíduo com DPOC, do músculo respiratório, são bem menos, porque tem menos fibra do tipo 2A, e tem praticamente ausência de fibras do tipo 2B. Então, isso mostra uma adaptação crônica que os DPOCs apresentam na composição do diafragma. E isso, com certeza, vai ter repercussão, né, na avaliação da musculatura ventilatória desses pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Além das alterações da biomecânica, né, as alterações na composição das fibras também acabam trazendo, né, prejuízo na função da musculatura desses pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. Então, por isso que é o foco da nossa aula de hoje, exatamente entender, né, como a fisiopatologia de algumas doenças, aqui no caso da DPOC, vão modificar, né, a função e a estrutura dos músculos da respiração, tá? Esse é um outro experimento que foi muito bem feito e foi publicado no Blue Journal, que também é de 2000, né, mas é um artigo clássico também. O que está mostrando aqui, pessoal? Aqui também é indivíduos com doença pulmonar obstrutiva crônica. A parte A é uma histologia do diafragma, mostrando um sarcômero normal aqui. Então, aqui tem a linha Z, né, as fibras, né, proteínas contráteis aqui, a banda A, a banda intermediária, a banda I, central aqui do sarcômero, e aqui a outra linha Z. E esses pontinhos são glicose ou glicogênio, que serve de substrato, e essas estruturas maiores são as mitocôndrias, tá? Então, essa parte de cima, a parte A, é um sarcômero normal, um sarcômero bem organizado, bem estruturado de um paciente com DPOC. E aqui embaixo, na letra B, vocês podem observar aqui que tem uma descontinuação dos sarcômeros aqui, eles estão presentes, mas em menor quantidade, e eles são, parecem mais rompidos, apresentam uma ruptura aqui. Então, essa parte B aqui foi um indivíduo com DPOC que foi submetido a uma sobrecarga de trabalho. Então, aqui esse estudo foi bem interessante, que foi um estudo feito em pacientes com DPOC que iam para cirurgia cardíaca, tá? Aí eles aproveitaram que iam fazer a cirurgia cardíaca, e aí um grupo deles, eles submeteram os pacientes a uma sobrecarga de trabalho para musculatura respiratória, e o outro grupo não foi submetido a sobrecarga. Eles fizeram biópsia dos dois e viram que aqueles pacientes que não tinham sobrecarga tinham sarcômeros normais na sua composição, e aqueles pacientes que eram submetidos a uma sobrecarga de trabalho da musculatura respiratória apresentavam ruptura maior dos sarcômeros. Então, de novo, né, quando o DPOC agudiza, ele tem um aumento da carga de trabalho, esse aumento da carga de trabalho para ele gera, né, lesão do sarcômero do diafragma por causa da sobrecarga de trabalho. E aqui do lado está mostrando exatamente os valores dessa alteração. Então, aqui na parte de cima, eles mostram a correlação entre o VF1, tá? E o número de sarcômeros lesados. Então, aqui, ó, os triângulos abertos são indivíduos que não têm DPOC, sem sobrecarga de trabalho. Os triângulos fechados são indivíduos que não têm DPOC com sobrecarga de trabalho. Os círculos abertos são os DPOCs sem sobrecarga de trabalho, então já pode ver que eles estão deslocados para a direita, tem mais lesão de sarcômero. E quando os DPOCs são submetidos a uma sobrecarga de trabalho, formando aqui os círculos fechados, olha como vai para 40, 45 aqui a lesão ou o número de sarcômeros lesados que eles contaram por uma área específica lá determinada. E eles também mostraram que existe uma relação inversa, né? Quanto menor o VF1, maior vai ser a lesão dos sarcômeros desses pacientes com DPOC, tá? E aqui embaixo, isso aqui então mostra a relação entre diminuição do VF1 e maior número de sarcômeros lesados. E aqui mostra a relação entre o aumento do volume residual, que é outro marcador de complexidade, né? Quanto maior o volume residual, maior é a hiperinsuflação do paciente com DPOC, e aqui eles também mostraram que aqui embaixo seria o valor normal do volume residual, e conforme vai aumentando o volume residual, vai aumentando o número de sarcômeros que vai sendo lesado. Então, mostra que o DPOC tem aquelas alterações das fibras,
tem alterações na composição das fibras, tem alterações biomecânicas do diafragma, tem alterações de lesão, eles têm mais lesão dos sarcômeros, né, nas fibras diafragmáticas por causa da DPOC, por causa da doença, tá? Mostrando claramente isso aqui nesse trabalho aqui do Blue Journal de 2000. E aqui é só os valores médios, então eles contaram, né, o número de sarcômeros rompidos no diafragma, né, por 100 micrômetros, né, por uma área de 100 micrômetros, eles viram que indivíduos normais, sem carga, tinham minimamente lesão, os controles, né, indivíduos normais sobrecarregados tinham lesão, os DPOCs sem sobrecarga já tinham um número médio muito maior de sarcômeros lesados, e os DPOCs, quando sobrecarregados, tinham um número ainda maior de sarcômeros lesados, né, por causa da sobrecarga desses músculos da respiração, tá bom? Pedro, vou fazer só um comentário aqui, Por favor. que é algo que a gente vem trazendo também nas discussões do Primeiro Respira, que todos esses achados, né, do caminho que segue a DPOC e outras doenças crônicas também, como a insuficiência cardíaca, que a gente também sabe que tem alteração morfológica ali da musculatura respiratória, serviria de uma ótima justificativa para a gente começar a intervir com esses pacientes cada vez mais cedo, né? Porque o que acontece? O DPOC mesmo, ele acaba sendo encaminhado para a gente quando ele já está num estado de perda de função respiratória muito grande, né? Mas no momento do diagnóstico, muitas vezes, ele ainda tem preservadas essas estruturas, né? Porque a doença começa de uma alteração morfológica pulmonar. Então, às vezes, esse andar da carruagem dele pode ser modificado, não completamente, porque a gente não consegue intervir no avanço da doença, mas talvez chegaria num nível crônico um pouco melhor, com mais qualidade de vida, né? Porque a gente sabe que uma das principais causas de internação e reinternação da DPOC mais avançada é justamente a fadiga muscular, né? A insuficiência respiratória desencadeada por essa dificuldade de manutenção da força. Então, é importante a gente pensar nisso, porque analisando, assim, dados da musculatura parece algo tão longe da clínica, da prática, mas a gente pode levar isso como uma concepção de mudar a forma de intervir nesses pacientes, né? Melhorando aí o andar da doença, diminuindo talvez esse curso aí de redução de massa muscular, enfim, num período onde a gente realmente pode mudar alguma coisa e não só enxugar gelo, que é tratar esse paciente lá quando a gente já não tem muito mais o que fazer com ele. Era só um comentário para a gente poder criar aí acho que uma associação, né, com o que a gente pode atuar nessas doenças também. Perfeito, ótimo, Juliana, obrigado. Fiquem bem à vontade também, se vocês quiserem fazer os comentários para nos ajudar aqui no entendimento, no esclarecimento, é sempre muito bem-vindo, tá? Posso falar, professor? Claro, por favor, Elizabeth. O problema é que quando os pacientes chegam até nós, eu sou de Santa Cruz, tá? Eles chegam com um grau já da GOLD 3, 4. Eles nunca vêm no GOLD 1 e 2. Então, eles já chegam muito mais debilitados para nós. E isso é uma conscientização que a gente está começando a fazer aqui em Santa Cruz com os pneumologistas. Exato. Quando o paciente chegar no seu consultório e eles fizerem a espirometria, a gente faz a espirometria, mas a gente não dá diagnóstico. A gente faz para ver como que ele está, né? Então, a gente já percebe ali, tem pacientes que vêm sem encaminhamento para nós, a gente faz a espirometria, vê que ele tem o DPOC que já está desencadeando, já um pouco pior, a gente manda eles para os pneumos, para eles fazerem e mandar novamente para nós, né? Mas a maioria vem com GOLD 3 e GOLD 4, né? Eu tenho um paciente somente que é GOLD 1, que chegou já com um pouquinho de dispneia e tudo, e agora ele está super bem, ele é super ativo, ele tem 40 anos, né? Então, essa é a maior dificuldade, por isso que a gente está trabalhando bastante com os pneumos aqui, não só pneumos, mas com os cardios também, né? Porque tem uma sobreposição desses pacientes. A maioria dos nossos, que já são mais antigos, que tem GOLD 13 e GOLD 4, estão evoluindo para uma ICC.
né? Exato. Então a gente também tem feito esse trabalho com eles, e o nosso público maior é o SUS, né? A maioria deles é o SUS. É exatamente isso, né? Porque é bem isso, né? Essa alteração que a princípio a gente não enxerga está acontecendo, né? E quanto mais tempo, né, for deixar acontecendo, mais complexas e grandes vão ser as modificações, né, estruturais no músculo. E aí, né, chega uma hora que fica difícil de garantir ou de manter uma função. Então, é bem nesse sentido, assim, que eu queria comentar. Jana, tu quer complementar? Não, só para finalizar, eu acho que é exatamente isso que tu falou, Elizabeth. Assim, o trabalho é muitas vezes próximo ao médico, né? Que faz o diagnóstico, às vezes encaminhando um paciente. Claro que eu vou te dizer que assim, o atendimento SUS e particular, nesse caso, não faz muita diferença no sentido de tempo de encaminhamento. Os pacientes particulares, eles também vêm já com tempo de diagnóstico, às vezes de 20 anos, 30 anos de diagnóstico, numa fase que a gente já não tem mais o que fazer. Porém, a culpa disso, não gosto nem de falar o termo culpa, não é apenas do médico encaminhar depois. Acho que a gente tem que fazer esse trabalho mais de perto, né? Às vezes o médico encaminha um paciente já com muito tempo de diagnóstico, vale a pena ligar, falar com ele, trocar uma ideia com a equipe, dizer, ó, né, os próximos, a gente sabe, mostra essas evidências, a gente faz tudo baseado em ciência, né? Então, eu acho que é importante, sim, parabéns pelo trabalho de vocês, e eu acho que às vezes é um trabalho de formiguinha, mas é o que vale a pena a gente fazer. A gente está com esse projeto aqui desde 2004, que ele é vinculado à universidade, né? Então, desde 2004 ele funciona, então agora que a gente está começando a ter resultados do que foi implantado lá de 2004, né? Que agora os pneus começam a mandar para nós. Então, o Gold 1, a gente tem um paciente, coisa que a gente nem tinha, né? Há anos atrás a gente acabava nem tendo, né? Mas a aderência deles é difícil quando é Gold 1 e Gold 2, né? A aderência do paciente de ter essa consciência que a doença é progressiva, né? E que ele precisa cada vez mais continuar, né? Eles não enxergam a necessidade ainda, né? Não, porque para eles estão bem, né? Exato. Muito bom. Bom, então, continuando nessa mesma esteira aqui também é uma imagem histológica de diafragma de paciente com DPOC. Então, o que vocês lembram da histologia muscular? Lembram que as células musculares, né, do músculo esquelético, como o diafragma, são células multinucleadas, né? Elas têm mais de um núcleo. E, geralmente, os núcleos das células musculares são periféricos. Eles se localizam na periferia da célula, não são centralizados. E aqui está mostrando, nessas duas setas aqui, está vendo essa primeira seta aqui, vocês conseguem enxergar? Essa outra seta fechada aqui, mostrando um núcleo centralizado na célula. Então, aqui, bem no meio da célula está o núcleo. Aqui tem até um periférico e tal, mas já começa a ter uma alteração na localização do núcleo da célula muscular no DPOC. Então, está mostrando aqui um núcleo centralizado. Aqui está mostrando, nessa seta maior aqui, uma outra célula muscular, numa forma de triângulo ou de pirâmide, também que é uma alteração observada de morfologia da célula muscular do diafragma de pacientes com DPOC. Tá? Então, as alterações estão presentes aqui também. E aqui vocês podem ver, né, uma área aqui onde tem mediadores inflamatórios, né, também aqui mostrando esses pontinhos pretos marcados, são marcados para inflamação, são marcadores de inflamação. Então, além de tudo que a gente já comentou, também tem inflamação e tem alteração na estrutura das organelas das células. E aqui, mais na direita, está mostrando esses 3 pontos mais escuros marcados aqui, que vocês estão vendo, são macrófagos. Então, há um aumento dos macrófagos, e os macrófagos têm uma ativação para resposta imune, para resposta inflamatória. Então, há uma ativação de macrófagos na musculatura ventilatória desses pacientes que pode culminar com maior inflamação e até mesmo participando da degeneração e das alterações estruturais que acontecem no diafragma dos DPOCs, tá? E aqui é uma imagem mostrando, comparando, então, o indivíduo normal, né, durante a respiração basal, aqui a parte de cima, acompanha aqui comigo, é o volume de ar corrente, né? Inspira, expira, inspira, expira. E aqui embaixo é a atividade do diafragma, né?
relacionada àquele volume de ar corrente de um indivíduo em repouso. Então, olhem aqui, numa pessoa saudável, né, para ele fazer uma inspiração, ele usa mais ou menos 10% da força ou da capacidade diafragmática, que é o que está mostrando aqui. Então, aqui é uma escala de 10%, mais ou menos. Então, ele, durante a inspiração, o percentual de contração ou de recrutamento do diafragma no indivíduo normal é em torno de 10%. E aqui embaixo, olha o DPOC, ó, ele tem uma frequência respiratória aumentada, né, porque ele é taquipneico de natureza, então ele respira mais vezes por minuto do que o indivíduo normal. E olha aqui, ó, quase 50%, ou em torno de 50%, 60% da capacidade do diafragma é usada numa respiração de repouso do paciente com DPOC. Então, olha o grau de sobrecarga de trabalho que o DPOC tem, né, em repouso, e imagina quando ele tem que caminhar numa quadra, ou subir um lance de escada, ou enfim, né? Então, ele usa muito mais o diafragma no seu limite, porque ele tem que usar mais o diafragma em função da alteração da função respiratória que ele apresenta. Então, isso aqui é para o DPOC, e aqui embaixo é para uma doença restritiva, que então também tem frequência aumentada, né, comparado com o normal. O volume de ar corrente não muda, né, a amplitude do volume de ar corrente é mais ou menos parecida, né, nos 3 casos, mas olha como também tem a necessidade de recrutar um percentual muito grande, né, do diafragma ou da musculatura inspiratória durante a respiração de repouso. Então, isso aqui mostra para nós. E aqui do lado está mostrando os valores médios disso, né? Então, aqui o indivíduo normal, ó, lá ao redor de 10%, e o DPOC aqui, ó, acima de 40%, o doente restritivo também acima de 40%, né? O percentual de necessidade de recrutar o diafragma para fazer uma respiração basal em repouso, assim como a gente está agora. Então, olha como eles estão o tempo inteiro, né? Numa sobrecarga de trabalho muito grande para esse sistema e para essa musculatura. Então, eu gosto dessa figura porque ela ilustra bem claramente essa sobrecarga, né, de trabalho em repouso. Então, imagina quando ele tem que fazer uma atividade física, tomar seu banho, ou fazer a sua higiene, ou, enfim, né, pegar o seu netinho no colo para brincar, né? Eles não dão conta de aumentar muito mais a carga de trabalho para a musculatura respiratória, porque eles não têm muita reserva mais, certo? Eu queria só comentar isso com vocês. E falando em trabalho da musculatura respiratória, a gente pode, então, medir o trabalho, né? Existem ferramentas, hoje em dia, mais sofisticadas, que a gente consegue medir o trabalho, mas não é a nossa intenção aqui medir trabalho. Eu quero só fazer um comentário com relação aos 2 componentes que fazem parte do trabalho para o sistema respiratório. Então, aqui na parte de cima do gráfico da esquerda mostra o trabalho total, tá? E aí, então, o eixo vertical aqui é trabalho mecânico para o sistema respiratório, tá? Que aqui é o trabalho total. Essa linha pontilhada aqui do meio é o trabalho que a gente chama de trabalho elástico, porque tem 2 tipos de trabalho que o músculo vence. É o trabalho elástico, que é esse aqui do meio, e essa linha contínua, reta aqui, é o que a gente chama de trabalho resistivo, né? Então, o trabalho elástico tem relação com complacência. Se a complacência é baixa, é mais difícil de distender, tem mais trabalho elástico, e o trabalho resistivo tem relação com resistência, quando tem broncoespasmo, quando tem diminuição da luz da via aérea, quando tem secreção, aumenta a resistência. Então, isso é trabalho resistivo. E são esses 2 tipos de trabalho que o músculo respiratório precisa dar conta de vencer para ventilar, para gerar a ventilação. E olha que coisa interessante que tá mostrando aqui, ó. Se eu pegar o trabalho total que está aqui, que é a soma dos 2, né, o elástico e o resistivo, dá o total. Aqui, este ponto aqui, representa a menor carga de trabalho total para o sistema respiratório, né? Comparando os outros pontos para cá ou para cá. E aí, se eu pegar nesse ponto aqui de menor trabalho e trazer uma linha reta para baixo, em direção ao eixo horizontal, que é onde está o quê? A frequência respiratória. Olha como o nosso sistema, o nosso organismo é inteligente. A nossa frequência respiratória basal é perto de 15, 14, que está mais ou menos uns 14 movimentos por minuto. Por que a nossa frequência respiratória é isso? Porque é a frequência respiratória que me dá menos trabalho. Entendeu? É por isso que a nossa frequência respiratória é 14 ou 15 ou perto disso. É porque nessa frequência eu tenho a menor carga de trabalho possível.
Quando eu aumento o trabalho total, né, ele aumenta por aumento da resistência ou por diminuição da complacência. Então, frequências respiratórias baixas, né, aumentam o trabalho total porque aumenta a elastância, diminui a complacência. E frequências respiratórias altas, né, aumentam o trabalho total porque eu aumento o trabalho resistivo. Porque quando eu faço uma frequência respiratória muito alta, eu respiro muito rápido, o fluxo fica muito turbulento e isso aumenta a resistência. E aqui está mostrando lá, então, os dois exemplos, né? Aqui, na parte de cima, né, um aumento do trabalho total, né, que se deslocou para a direita, por causa, numa frequência respiratória maior, então, o trabalho total fica menor numa frequência respiratória maior, porque eu tenho um trabalho elástico muito grande. Então, isso aqui é uma doença que tem diminuição de complacência, né? Como, por exemplo, uma fibrose, uma doença restritiva. Então, na fibrose, na doença restritiva, como eu tenho diminuição de complacência, eu tenho aumento do trabalho elástico, então, o ideal é que eu respire numa frequência respiratória maior para ter menos trabalho. Então, o paciente restritivo, o ideal é que ele aumente a sua frequência respiratória para diminuir o trabalho total. Certo? Porque ele tem, se eu diminuir muito a frequência respiratória desse paciente, ou se ele trabalhar numa frequência muito baixa, ele vai precisar fazer um volume de ar corrente maior. E como a elastância está aumentada, a complacência está diminuída, ele não consegue fazer volumes de ar corrente grandes, ele tem que fazer muito trabalho para fazer um volume de ar corrente maior e para ter uma frequência mais baixa. Entende? Então, essa é a relação, né? Em pacientes restritivos, né, a frequência respiratória tende a aumentar porque eu tenho que diminuir o trabalho elástico. E para diminuir o trabalho elástico, eu tenho que aumentar a frequência respiratória e diminuir o volume de ar corrente. E aqui embaixo é um doente obstrutivo, que tem trabalho resistivo aumentado, que é o contrário, né? No paciente obstrutivo, para diminuir o trabalho total, eu tenho que diminuir a frequência respiratória. Se eu diminuir a frequência respiratória, a resistência cai e o trabalho total cai. Apesar de aumentar um pouco, né, o trabalho elástico, mas o trabalho total é menor porque a resistência estava muito alta. Então, nos pacientes que têm resistência aumentada, né, ou que tem uma doença restritiva, né, ou obstrutiva, desculpem, tem uma doença obstrutiva que tem aumento de resistência, eu tenho que tentar trabalhar com frequências respiratórias menores para poder diminuir o trabalho total que está sendo imposto para aquele músculo respiratório, que como a gente viu antes, né, ele chega a 40%, 50% da capacidade máxima em repouso. Então, é importante ter esses cuidados, né? E por que eu estou falando de trabalho? Porque o músculo, né, da respiração, que é o nosso foco central aqui hoje, é quem tem que vencer, né, esse trabalho elástico, esse trabalho resistivo e dar conta de manter a ventilação para captar o oxigênio adequadamente e para eliminar o CO2 também de forma adequada, tá bom? Bom, a gente saiu um pouco do DPLC, agora vamos para a insuficiência cardíaca, né? Outra grande população que também pode apresentar alteração da musculatura ventilatória são os pacientes com insuficiência cardíaca, né? Então, esse aqui também eu sempre uso esse estudo porque ele é um estudo clássico e foi o primeiro estudo que mostrou que pacientes com insuficiência cardíaca que tinham fraqueza muscular respiratória, e essa fraqueza muscular respiratória acontece nos pacientes com insuficiência cardíaca por causa da fisiopatologia da doença mesmo. Eles têm baixo débito, tanto para músculo esquelético, como para músculo respiratório, como para o sistema nervoso central. E esse baixo débito, esse prejuízo da função sistólica, faz com que a musculatura sofra algumas consequências. Ela apresenta, então, atrofia. E no caso da musculatura respiratória, vocês podem observar que tem, então, pacientes que têm fraqueza muscular respiratória, comparado com pacientes que têm força normal, tem uma mortalidade maior. Então, aqui está mostrando exatamente isso. Ó. Essa primeira linha aqui de cima é paciente que tem força normal, aqui está mostrando em quilopascal, tá? Não é centímetros já, por isso 9,8, agora tem que fazer a conversão, eu não me lembro quanto cada quilopascal representa em centímetros de ar, mas eles tinham uma força normal, uma PEI máxima normal, e tinha um consumo de oxigênio entre 10 e 20 ml por minuto. Então, ele normalizou também esses grupos pelo mesmo consumo de oxigênio, ou seja, em relação à capacidade funcional, eles eram parecidos. A diferença que tinha entre esses três grupos aqui não era o consumo, não era a capacidade funcional, era
ter ou não fraqueza muscular respiratória. Então, olhem aqui, os pacientes com um consumo de 10 a 20 ml por minuto, que é um consumo baixo, porque ele tem insuficiência cardíaca, mas tem uma força muscular respiratória normal, ele sobrevive mais tempo do que aquele paciente que tem o mesmo consumo de oxigênio, ou seja, os mesmos de 10 a 20 ml por minuto de consumo de oxigênio, mas tem uma Pmax baixa, tem fraqueza muscular respiratória. Então, olha, ele morre muito, muito antes. Então, aqui, ó, no período de 36 meses, mais ou menos 50% deles já tinham ido a óbito. Porque esse estudo, então, foi clássico e foi importante para a gente, porque foi o primeiro trabalho que mostrou a relação entre fraqueza muscular respiratória e mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca, tá? Então, é outra população que também acaba apresentando modificações importantes da musculatura ventilatória, inclusive, né, maior mortalidade para esses pacientes que têm fraqueza muscular respiratória e têm insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, tá? Opa! Vocês estão vendo a minha tela ainda, pessoal? Não, né? Tá. Bom, aqui, um outro aspecto que é importante agora, que eu já estou finalizando essa primeira parte, tá, pessoal? Que sei que é bastante informação, mas acho que é importante a gente poder, né, aprofundar isso e depois entender, né, essa parte da fisiopatologia. Uma outra coisa que eu acho que é importante chamar a atenção de vocês, eu já falei um pouquinho no começo, né, que o sistema respiratório, ele acaba influenciando, né, o sistema músculo-esquelético e também acaba influenciando o sistema nervoso autonômico, né, principalmente no ramo simpático e parasimpático. As imagens que eu vou mostrar daqui para frente são indivíduos normais, tá? Então, essas alterações, essas informações se referem a indivíduos normais, não são doentes, mas a gente pode extrapolar algumas coisas para os doentes, tá? Então, o professor Dempsey estudou muito essa questão da interação entre sistema respiratório e sistema cardiovascular. E a maneira que ele encontrou de estudar essa interação foi testando, então, num experimento bem complexo, onde ele analisava variável hemodinâmica, como, por exemplo, está mostrando aqui em cima a pressão arterial, né? Uma onda de pressão arterial, a primeira parte aqui de cima. Aqui embaixo está mostrando a pressão na boca, né? A quantidade de esforço que era gerado durante a inspiração, pela medida de pressão na boca. Aqui, a eletromiografia do diafragma, também identificando, né, a inspiração com esses esforços. Aqui o volume de ar corrente, e aqui embaixo a atividade simpática muscular, né, que é um reflexo importante, uma influência importante do sistema respiratório sobre o simpático periférico, sobre o simpático muscular. Então, o que ele mostrou nesses indivíduos normais? Aqui, o primeiro experimento que ele fez foi sobrecarregar esses indivíduos, né? Então, eles vinham numa ventilação normal, basal, o esforço respiratório era pequeno, aí ele aumentou a resistência, ou seja, ele aumentou a necessidade de gerar pressão. Então, vocês podem ver aqui, a pressão vai aumentando, né? A necessidade de gerar pressão. Isso é ilustrado aqui embaixo pela aumento da atividade elétrica do nervo frênico, do diafragma, na eletromiografia, e o volume de ar corrente também aumentou. Ele queria saber, na verdade, se o aumento do trabalho para o músculo respiratório em indivíduos normais repercutia na atividade simpática periférica. Daí ele viu que não, que simplesmente aumentar o trabalho, né, sobrecarregar o músculo respiratório quando tu não tem uma doença, quando tu é um indivíduo normal, não gera elevação da atividade simpática muscular. Então, isso foi uma informação importante que a gente pode levar para o nosso conhecimento também. Então, simplesmente sobrecarregar no indivíduo normal não gera sobrecarga da atividade simpática periférica. E aí, além de sobrecarregar, ele testou outras coisas nesse indivíduo. Então, aqui, no segundo experimento que ele fez, aqui em cima de novo, é a pressão arterial, aqui é o volume de ar corrente, aqui é a pressão na boca, eletromiografia do diafragma e atividade simpática aqui embaixo, a última, tá? Então, além de fazer aquilo que ele fez antes, que foi sobrecarregar, ele também pediu para os pacientes fazerem uma hiperventilação voluntária, então aumentou o volume de ar corrente, aumentou a ativação do diafragma, né? Aqui, e não mudou também a atividade simpática. Então, a hiperventilação também não muda a simpática. Aí ele diminuiu a carga, ele ao invés de sobrecarregar, ele diminuiu a carga de trabalho fazendo ventilação
não invasiva, né, nesses pacientes, ou invasiva, né, e eliminando completamente a atividade muscular, que vocês estão vendo aqui embaixo, não tem mais contração de nada. Então, aqui o trabalho respiratório estava todo sendo feito pelo respirador, então ele eliminou todo e qualquer tipo de trabalho. E ele viu que também essa diminuição do trabalho para o músculo respiratório não aumentava a atividade simpática. Aí ele diminuiu, mas não diminuiu tanto, né? Botou os indivíduos em um modo de ventilação assistida. Então, eles trabalhavam um pouquinho, mas tinham uma ajuda do respirador. Também não mudava a atividade simpática. E aí, que é a mesma coisa de antes, então, com aumento de carga de trabalho também não mudava a atividade simpática. Então, ele mostrou que em indivíduos normais, tu diminuir a carga de trabalho ou tu aumentar a carga de trabalho para o sistema respiratório, para o músculo, a princípio, não altera a atividade simpática nesses indivíduos normais, tá? Então, isso é uma informação importante que a gente tem que ter para levar. Mas aí, quando ele pegou esses indivíduos normais e submeteu eles a uma estimulação do quimiorreceptor, por exemplo, e como é que ele fez isso, né? Aqui está uma respiração em ar ambiente, né, que tem uma pressão parcial de oxigênio de 100 e de CO2 de 30 e poucos, e aqui ele diminuiu a pressão parcial de oxigênio de 100 para 50 e manteve a pressão de CO2 um pouco dentro do normal. Então, o que ele fez aqui? Ele simulou uma situação de hipóxia, por exemplo, ou de hipoxemia, né, porque o indivíduo inalou uma pressão parcial de oxigênio menor. É como se eu saísse do nível do mar e fosse para o pico do Monte Everest, lá, que tem uma pressão parcial de 50. Então, a estimulação do quimiorreceptor aumenta a ventilação, estão vendo aqui como aumentou a ventilação, e isso sim, olha aqui, aumenta a atividade simpática. Então, ele viu que quando tu respira, né, e o DPOC tem isso, né, vamos de novo imaginar que o DPOC é hipoxêmico, então tu tem o tempo inteiro um hiperestímulo para o quimiorreceptor. E esse hiperestímulo para o quimiorreceptor do DPOC aumenta a atividade simpática periférica. E o aumento da atividade simpática periférica resulta basicamente no quê? No músculo. Vasoconstrição, né? Menos perfusão, fadiga precoce no músculo periférico, por causa da hiperativação do quimiorreceptor, né? Então, como eu disse, isso aqui foi feito em indivíduos normais. Então, a resposta é essa. Mas, provavelmente, se tu extrapolar para o DPOC, ele pode apresentar, não todos talvez, mas quando ele tem um nível muito grande de ativação do quimiorreceptor, ele pode apresentar hiperatividade simpática também. E se ele tem hiperatividade simpática, ele pode ter aumento da frequência cardíaca, por exemplo, sobrecarga para o coração, ele pode ter aumento da resistência vascular periférica, ou seja, menor perfusão, que limita o desempenho dele nas caminhadas ou nas atividades que ele tem que fazer do dia a dia também. Porque o DPOC, além da limitação ventilatória, que é a dispneia que eles têm muita limitação por fadiga de membro inferior, né? Por redução de massa muscular, evidentemente, por causa da fisiopatologia da doença, mas também ele pode apresentar junto uma ativação simpática, por exemplo, com uma vasoconstrição, e isso interrompe precocemente, né, a perfusão e ele entra no metabolismo anaeróbico mais precocemente também, por causa das outras coisas, mas também por causa da hiperativação simpática periférica, que está associada com hiperestimulação do quimiorreceptor, tá bom? Então, isso é importante e dá para extrapolar para o nosso DPOC. E outra coisa que também é importante, que eu mostro agora aqui, também, ele induziu fadiga muscular. Então, a sobrecarga só, sem fadiga, não aumentava o simpático, lembra, né? Mas quando ele fez um protocolo de fadiga, ou seja, ele botou os indivíduos normais a respirarem a 60%, 70% até entrar em fadiga, né, da capacidade respiratória deles, olha o que aconteceu. Então, aqui está mostrando o protocolo de fadiga que ele fez, né, o aumento da pressão que ele gerou aqui, né, o valor médio de 75 centímetros de água, e olha aqui embaixo o que aconteceu quando ele mediu o simpático no músculo, foi lá para cima. Ó. Então, induzir fadiga muscular respiratória induz a ativação do simpático periférico. E quando tu ativa o simpático periférico, tu faz vasoconstrição, tu aumenta a frequência cardíaca, tu, de novo, né, diminui a perfusão para o músculo que está precisando ser perfundido para manter uma atividade. Então, é bem isso que ele mostra, né, que a fadiga muscular ventilatória que pode acontecer no DPOC, que pode acontecer no paciente com IC, e pode ser uma coisa precoce, isso, tem como resposta a ativação do simpático periférico, e daí sim, tu piora
toda a perfusão da musculatura como um todo, então piora a capacidade funcional do indivíduo, do sujeito, por causa dessa vasoconstrição e por causa dessa hiperativação simpática, tá? E aqui está mostrando exatamente isso. Ele mediu o fluxo no quadríceps, se eu não me engano, na artéria femoral, na verdade, né? No indivíduo que ele tinha sobrecarga de 50% da pressão respiratória máxima, então ele tinha sobrecarga, mas não tinha fadiga. Então aqui foi o basal, antes da sobrecarga, entre essas linhas está a sobrecarga, né? E depois da sobrecarga. E aqui, nessa medida, é a velocidade do fluxo da artéria femoral, se eu não me engano, tá? Mas é de uma artéria periférica. Então, ele viu e mostrou aqui, nesse experimento, que os pacientes, né, com sobrecarga não diminuíam o fluxo. E a parte de baixo da figura, vocês estão vendo aqui, ó, está mostrando que durante a fadiga, né, que foi o protocolo de fadiga, que foi com uma carga maior, olha o que aconteceu. Aqui é o período basal, entre as linhas é o período de fadiga, e depois da linha é o período de recuperação. Então, entre essas duas linhas aqui, está claramente para observar que o fluxo na artéria femoral diminuiu por causa da fadiga. E isso está associado com a ativação do simpático, que foi a vasoconstrição que a gente falou antes para vocês. Tá? Então, a fadiga do sistema respiratório modula a perfusão periférica, modifica a perfusão periférica, diminuindo a perfusão e limitando, né, a capacidade que o músculo tem de manter o seu metabolismo aeróbio durante aquele período de atividade, durante aquela ativação. Tá? E exatamente, ele ilustrou isso aqui da seguinte forma, ó, esse aqui é do mesmo paper, tá? Então, aqui está mostrando, né, o comportamento das variáveis hemodinâmicas. Então, por exemplo, durante a fadiga do diafragma, aqui na parte esquerda de vocês é a fadiga do diafragma, vocês estão vendo aqui, e na parte direita é a fadiga do braço, né? Porque ele fez fadiga por hand grip também, então ele fadigou outro músculo, tá? E ele mostrou que o comportamento é muito parecido. Então, o que está acontecendo aqui, ó? Quando fadiga o diafragma, a frequência cardíaca aumenta, a pressão arterial aumenta. Da mesma forma, quando faz o protocolo de fadiga pelo hand grip, né? A frequência cardíaca aumenta e a pressão arterial aumenta. E aqui na parte de baixo da figura está mostrando a atividade simpática, que é o MSNA, que vocês estão vendo ali, e a resistência vascular periférica e o fluxo. Então, a parte da esquerda, que é durante a fadiga do diafragma, mostrou que a atividade simpática aumenta, que a resistência periférica aumenta e que o fluxo cai. Da mesma forma, né, que acontece quando fadiga membro superior pelo hand grip, por exemplo. Então, tanto fadiga do músculo respiratório quanto fadiga do membro superior, né, levam a uma consequência muito parecida, né, de mudança. Ou seja, aumenta a atividade simpática periférica, aumenta a resistência vascular periférica e diminui a perfusão para a periferia para esses pacientes, tá? Eu estou com um probleminha aqui, que a minha bateria do mouse está acabando, então às vezes ele apaga e volta, mas tá. Esse é o último, então só para fazer, né, um apanhado dessa primeira parte, assim. Se a gente tem fraqueza muscular respiratória, nós vamos ter, então, diminuição do fluxo por diafragma, nós podemos ter retenção de CO2, nós podemos ter ativação de metaborreflexo, de ergoreceptores, e isso gerar alteração periférica, né? Aumentar o consumo de oxigênio, diminuir a eficiência ventilatória, gerar ventilação periódica e modificar a cinética de oxigênio e também o desempenho da musculatura respiratória. Além disso, né, na presença de fraqueza, eu posso ter um aumento precoce do trabalho ventilatório, posso ter hiperatividade simpática, como a gente viu, e posso ter modificação do débito cardíaco, da distribuição do débito por causa dessa hiperatividade simpática. Aí, se eu tenho fraqueza muscular respiratória, eu posso ter fadiga muito precocemente, posso ter dispneia, posso ter limitação funcional e posso ter uma ativação super maior, né, das respostas metabólicas, né, de todos os músculos como um todo, tá? Então, pessoal, acho que essa é a primeira parte, né, da nossa aula. A gente pode agora, né, trocar uma ideia, ouvir, né, as dúvidas que vocês têm. Se a Janaína quer colocar alguma coisa, Jana, por favor, fica bem à vontade também. Todo mundo que tiver necessidade de perguntar e falar, a gente pode abrir agora uma sessão de
de dúvidas e perguntas, tá? E só reforçando, né? Então, se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, a gente pede que vocês nos acompanhem nas mídias, nas redes, se inscrevam lá no nosso canal do YouTube, no Primeiro Respira, que tem muita coisa legal lá para a gente poder compartilhar com vocês e discutir com vocês. Pessoal, eu vou então começar a segunda parte, tá? Para a gente não avançar muito no tempo.